que seja uma pessoa que não esteja tão alinhada, possivelmente partidariamente, mas que potencialmente seja uma pessoa que tenha com convicção defendido o impeachment de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, de Zanin e de tantos outros. Temos pelo menos 5 ministros do STF que poderiam ser impeachmentados. E antes que me acusem de ser radical, Lucas Saba, antes que falem, Rodrigo, está falando para tirar metade do STF? Sim, um país sério faz isso. E eu quero viver num país sério. O Chile fez isso. 3 ministros do STF foram impeachmentados. Agora, um pouco antes e um pouco depois das eleições presidenciais do Chile, que tinha um cenário até parecido com o brasileiro, em que tínhamos um candidato de esquerda, dois candidatos de esquerda, na verdade, mais uma delas liderando no primeiro turno, e 3 candidatos de direita. No primeiro turno, a candidata de esquerda ficou em primeiro lugar, mas no segundo turno, a direita se uniu e ganhou com quase 60% dos votos. O Cast, que era o candidato da direita mais conservadora, ganhou as eleições chilenas enquanto tínhamos um processo de impeachment do ministro do STF. O caminho já foi escrito. Basta ao brasileiro seguir esse caminho com convicção, com indignação, não aceitando o que se fez no nosso país e exigindo postura, exigindo combatividade, especialmente dos candidatos ao Senado. Muito bem, vamos lá então para a pergunta de Jorge Serrão. Hoje é dia 13, hein, Serrão? Vamos fazer pergunta aí para o Rodrigo Marcial. Hoje é dia de sorte. Rodrigo Marcial, vamos lá. Na Venezuela, governo e oposição começam discussões sérias para mudar completamente a composição, a escalação do Supremo Tribunal Federal. Aqui no Brasil, talvez não adiante só mudar a escalação. A gente teria que ter uma reforma profunda do Supremo Tribunal Federal e seu papel. Do ponto de vista legislativo e político, o que tem que ser feito para que o Supremo Tribunal Federal volte a ser uma corte constitucional, que foi o que lhe delegou a Constituinte de 88? Muito bem, Serrão, prazer estar aqui contigo também. E é verdade, a Venezuela está rediscutindo, está reconstruindo suas instituições por conta da destruição institucional causada pela esquerda. É o que eles fazem em qualquer lugar do mundo. Eles tomam o poder e não devolvem, eles manipulam, eles alteram, eles dificultam a oposição, criam chavões para punir as pessoas, inclusive criminalmente. Por exemplo, agora essa questão da misoginia, sempre eles vão construindo uma redoma para impedir a existência de uma oposição verdadeira. E foi isso que a Venezuela fez. Mas antes dessa discussão atual, quem fez o aparelhamento do STF na Venezuela foi o chavismo. A gente tem que lembrar que na mudança constitucional aprovada lá no limite da possibilidade na Venezuela, o que o Chávez fez foi aparelhar o STF deles e ele aumentou o número de ministros do STF na Venezuela, tornando artificialmente uma maioria. Então a quebra institucional, a destruição do equilíbrio de poderes, a subordinação do judiciário ao homem forte, naquela época Hugo Chávez, mais recentemente Nicolás Maduro, quem fez não é a direita que está discutindo agora. A direita quer recuperar o longo período de estabilidade que as instituições venezuelanas tiveram. A Venezuela era um dos países mais ricos da América Latina, um dos países mais ricos do mundo, inclusive, em PIB per capita. E a esquerda destruiu. E agora a gente vê as tragédias que acontecem na Venezuela, quando um país se torna empobrecido, quando as instituições estão fracas. Um terremoto como esse é muito mais devastador, porque o país tem mais dificuldade para se reerguer, assim como aconteceu no Haiti. Mas, finalmente, voltando aqui para o caso brasileiro, a gente percebe que o PT não precisou, de um dia para a noite, falar que não existem mais 11, mas agora são 21 ministros do STF. Ao longo dos anos, eles foram colocando cada vez mais juristas, se é que a gente pode chamar assim uma figura como Toffoli, mas foi colocando cada vez mais pessoas dentro do STF que não eram juristas, não eram constitucionalistas, não eram juízes, não eram pessoas aptas a julgar imparcialmente o nosso país. Eram militantes. Com todo o respeito que tenho pelo professor Luiz Edson Fachin, foi meu professor na Faculdade de Direito, mas o Edson Fachin
além de um jurista, e ele é sim um jurista respeitado, ele é um grande militante da esquerda. Subiu em palanque com Dilma Rousseff, subiu em palanque com Lula antes de ser ministro do STF. Eu não preciso nem falar de Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula, pelo amor de Deus. Toffoli, que foi advogado do PT. Como é que o Senado me permitiu que essas pessoas fossem candidatas? A culpa, é claro que é de quem indica, mas também de quem se omitiu nessa discussão. Do Senado, mais uma vez. Não estou aqui em campanha para o Senado, inclusive, Guilherme. Não tenho idade para isso ainda, mas é evidente para mim que o Senado é a fonte potencial de estabilidade novamente para o Brasil. E respondendo à pergunta do Serrão, eu considero que sim, é importante nós mudarmos regras do processo constitucional brasileiro. Fala-se, por exemplo, no fim do controle concentrado, controle constitucional concentrado do STF. Mas para não tratar de temas técnicos, a gente pode falar de algo que é mais palatável para todos nós, que são as decisões monocráticas. Como é que um ministro sozinho com uma caneta decide que o Congresso está errado? No dossiê Moraes eu trato daquela situação, Serrão, que foi uma situação surreal em que o Congresso Nacional derrubou um aumento de imposto do governo Lula e numa canetada Alexandre de Moraes inventou uma audiência de conciliação ali entre governo federal e Congresso Nacional, reinstituiu um imposto apesar da representatividade. É taxação sem representação contra a representação nacional. Então, a gente tem que atacar as decisões monocráticas, elas claramente fugiram de qualquer controle, mas eu digo para você, Serrão, se tivéssemos um impeachment de um ministro por usar a monocrática equivocadamente, a situação já iria melhorar muito. Se nós tivéssemos um impeachment de um ministro que está há muitos anos, está tão à vontade na corte, que dá entrevista como se fosse político, apesar da previsão lá no artigo 39 da Lei de Crimes de Responsabilidade, que exercer atividade político-partidária é crime de responsabilidade, e é claro que aqui estou falando de Gilmar Mendes, que interfere diretamente nas discussões legislativas do nosso país, se tivéssemos o impeachment de um ministro velho, como é Gilmar Mendes, os outros não iriam agir como ele. Então, é óbvio que eu gostaria de um mandato para ministros do STF, mas o remédio do impeachment, ele restringe, ele diminui o ímpeto de usar aquelas instituições que já existem de uma forma maliciosa, como a gente vê no Brasil hoje. Então, em primeiro lugar, impeachment. Em segundo lugar, as questões técnicas do judiciário, do processo constitucional, como, por exemplo, das decisões monocráticas e os próprios termos, os limites de tempo para ministros do STF continuarem no cargo. Muito bem, Rodrigo Marcial conosco aqui